Olá, eu sou a Ariane Afonso e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Vir Aqui. E hoje é um Pode Vir especial na Oral Unique Vinhedo. E a Oral Unique é uma clínica que tem se destacado aqui em Vinhedo pelo atendimento premium e pela tecnologia de ponta que eles oferecem. E agora eu vou começar a ler um pouco aqui o currículo deles, que é extenso. E para conversar com a gente, recebemos 2 profissionais que vivem a odontologia de forma intensa no consultório, na gestão e no compromisso com a qualidade. Gente, eu tô até um pouco nervosa, porque eles acabaram de voltar de lua de mel. É um casal maravilhoso e voltaram exatamente hoje. Então, nós vamos iniciar aqui um bate-papo sobre a história também deste casal que levam a vida juntos tanto aqui no consultório quanto na vida pessoal. E hoje vamos conhecer mais da história deste casal que tem uma visão ampla dos bastidores do trabalho aqui da doutora Mivana e do doutor Lucas Quioca. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. É um prazer estar aqui na clínica, na Oral Unique, com esse casal maravilhoso, que mudam o sorriso e a vida também das pessoas. Não é só o sorriso, eles transformam a autoestima, confiança e até mudam as oportunidades, né, na vida dessas pessoas que eles transformam. Eu vou começar, que eu quero voltar um pouquinho lá para trás e falar um pouquinho da carreira de vocês, que já é uma carreira consolidada, já é uma carreira plena, né, de muitos anos. E eu gostaria de saber qual foi o momento da vida de vocês que fez perceber, né, dos dois, essa é uma pergunta para os dois, que vocês queriam trabalhar transformando o sorriso das pessoas. Eu acho que não temos um momento específico. Eu acho que isso foi intuitivo, sabe? Eu acredito que no meu crescimento eu vi muitas pessoas da minha família, por exemplo, sofrendo, não ter o sorriso, não mastigar legal, ter uma limitação em função do sorriso. Eu sempre soube que eu queria ir para a área da saúde e acho que isso foi intuitivo. Eu fui levada a isso de acordo com o que eu queria transformar. E você, doutor Lucas? Eu acredito que eu vou seguir na mesma linha, porque não é algo que você escolhe, eu quero água, eu quero um suco. Isso vem de dentro, porque eu não sei, isso te puxa para essa sensação, para esse sentimento de você querer ver a felicidade, ver essa pessoa transformada. Então isso vem sendo puxado para ti e você não consegue entender da onde vem essa vontade, o que está te trazendo. E claro, depois você conhece, se aprofunda, você vê o resultado, aí você apaixona de vez. É isso. Ai, que casal lindo que eles são, gente. Em que momento da história de vocês se cruzaram? Como que foi isso? Como aconteceu? Eu estava em Canoas, no Rio Grande do Sul, trabalhando, atendendo, minha vida estava lá, né, na época. E você estava na faculdade, né? Isso. Estava nos estágios, enfim. Você já estava formado? Eu já estava formado, já tinha 5 anos de formado na época. Estava fazendo 5 anos de formado. E ela estava nos estágios, nas fases finais ali da faculdade. Por coincidência, eu atendia um tio. Que eu indiquei para a clínica sem saber dele. Eu simplesmente indiquei. Ele falou para mim, eu preciso, né, fazer algumas coisas. Aí eu falei, olha, abri uma clínica, ouvi falar muito bem, mas não tenho nenhum conhecimento a mais disso. E aí, acho que questão de 1 mês, a gente se conheceu. Eu convidei ela para assistir ela sempre gostou muito da área cirúrgica. E eu convidei ela para assistir uma cirurgia junto comigo, que ia até lá. E eu fiquei um pouco nervoso com a presença dela. A cirurgia ocorreu tudo bem, tudo certo. Ainda bem, né? Não, deu tudo certo, mas ele, por exemplo, foi abrir um instrumental. Deixou cair, pegou um novo, entendeu? Sério? Nunca errei um negocinho assim na hora das aberturas dos instrumentais, né? Tudo veio nos pacotinhos, estéreo, né? Tudo embalado. E naquele dia eu fui pegar um instrumental, não lembro se era um espelho, se era uma pinça, caiu da minha mão. Eu olhei assim, Eu falei, ué? O que é isso? O que está acontecendo? Mas aí, é o amor. Ali já estava me fisgando, não estava entendendo o que era, mas já estava sendo fisgado. A auxiliar dele ainda brincou, tá nervoso, doutor?
Mas aí eu fui me acalmando, porque daí, claro, você foca no procedimento e você esquece todo o restante. Mas tava nervoso, que tava me deixando, né, me abalando, né? Desconfortável, tava me abalando. Foi que assim. delícia. E como que surgiu a parceria profissional de vocês? Eu posso dizer que eu sou, a gente fala lá no Sul, cria da Oral Unique, né? Eu sempre trabalhei dentro da Oral Unique a partir do momento que eu conheci, que a gente se conheceu. Então, eu passei por todos os setores da clínica, porque como eu ainda não estava formada, eu não poderia exercer a profissão. Sim. Mas aí eu passei por todos os setores, gestão, atendimento com o paciente, contrato, relacionamento, recepção. Então, toda a parte organizacional da clínica, eu acabei conhecendo, me interessando, e quando nós montamos a clínica, nós fomos para o Rio de Janeiro. Nossa, a melhor coisa que você já sabia Exato. toda a etapa. Eu agarrei ela, me deixou nervoso, desconfortável. Eu agarrei. Não, você não vai sair daqui. Calma aí, menina. Você vai ficar aqui, ó. Você não pode atender por enquanto. Você vai me auxiliar, você vai cuidar da recepção, você vai. E aí eu fui conhecendo a parte de gestão primeiro, antes da parte odontológica. E aí finalizando os meus estudos, né? E aí depois nós fomos para o Rio de Janeiro, quando nós montamos a clínica lá. E aí sim, a gente consolidou, porque eu já estava formada, então todo o conhecimento agregou para a gente conseguir fazer a gestão e colocar a clínica. Então, de Canoas, vocês foram pro Rio, do Rio, chegaram em Vinhedo. Chegamos em Vinhedo. Isso aí. Esse foi nossa estrada. E como que foi a escolha da cidade? Como que vocês escolheram Vinhedo para se instalar? Vinhedo eu conhecia há 10, 12, nossa. Um tempinho atrás, quando eu estudava em Campinas, certo? Eu vinha a Campinas fazer as especializações, né? Os meus cursos. E alguns colegas de lá são daqui de Vinhedo. Certo. Tá? As famílias legais, pessoal bacana. Então a gente vinha pra cá pra almoçar, pra jantar. Claro, Vinhedo há 15 anos atrás era uma coisa, hoje tá um pouco diferente. Bem diferente. Bem diferente. Mas me agradava muito essa questão da cidade em si ser muito perto daquilo que eu tenho lá no sul, daquilo que eu tenho onde os meus pais moram, que é em Santa Catarina, daquilo que nós temos no Rio Grande do Sul. Então, a questão do povo acolhedor, da cultura, da organização, segurança, o conforto de uma cidade pequena, vou dizer uma cidade pequena, mas hoje já é um porte médio, mas bem assistida, não é verdade, de cidades satélites, cidades importantes. Sim. Satélites, né? Super perto da capital, então, né? Viracopos está... Então, 20 minutos. a acessibilidade daqui ela é muito favorável, né? Se tu não encontra em Vinhedo, tu encontra fácil próximo daqui, mas com a tranquilidade de uma cidade para tu ter a tua empresa, ter teus filhos, fazer tua família. Então, eu acho que foi um mix de escolhas. E aí vocês escolheram juntos, né? Então, a cidade, vocês já estavam juntos, né? Já. A gente percorreu a região quando abriu a oportunidade do estado de São Paulo e das cidades aqui na região. Nós percorremos um bom tempo aqui buscando a cidade que nós iríamos residir. Nós tínhamos algumas opções. Eram 5 cidades de opções. Como o Lucas já conhecia Vinhedo, e ele sempre me falou muito bem. Tem uma cidade próxima de Campinas que tu ia gostar muito. Eu falei, tá bom, um dia a gente vai. Mas nunca foi dado uma ênfase. Quando surgiu a oportunidade, ele falou, essa é a cidade que eu te falei. Eu falei, então, vamos lá conhecer, né? E é uma cidade muito boa, né? É gostosa, né? Vamos falar a verdade, a cidade é muito boa. É boa. Vocês dois são de Canoas. Eu sou de Chapecó. Isso, e eu sou de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Que delícia. E vocês não sentem falta de lá? Mas é isso que a gente estava comentando. Aqui nós temos algo muito próximo do que temos lá. Então, essa adaptação aqui ela foi muito tranquila, porque justamente o povo é muito parecido, né? As histórias são muito semelhantes nessa questão. Então, sim, a gente sente falta de algumas coisinhas em particular, né? Uhum. A padaria que a gente ia quando era criança. Família, pais, né? Mas recebemos um carinho muito forte aqui, fomos muito bem recebidos. Então, a gente não se sente estranho. A gente se sente parte de Vinhedo. Já, né? Que bom. Um sentimento de pertencimento já. Com certeza, né?
Já faz quantos anos que vocês estão aqui? 5 anos. Então, já estão... Vinhedense. Vinhedense, opa! De coração já. De coração, sim. Rocinhense, como era falado, né? Porque era Rocinha. Era né? Rocinha, Era né? Rocinha. Lógico. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Agora vamos falar um pouquinho da Oral Uni, que já conhecemos a história, né? De como vocês chegaram aqui na cidade, aqui em Vinhedo. E agora eu gostaria de saber um pouquinho mais da Oral Uni, que ela é conhecida por entregar uma experiência diferenciada. E na visão de vocês, o que define uma odontologia premium hoje? O profissional. Porque nenhuma tecnologia ela se faz sozinha. Então tu pode ter o melhor equipamento, mas se tu não tiver quem vai te acolher, quem vai tratar realmente a tua dor, não vai ser... A tecnologia não vai fazer a diferença, né? É você ter um carro super potente e um motorista que não está qualificado para executar todas as funções daquele carro. Verdade. Então, uma odontologia de ponta, de qualidade, uma odontologia premium, sim, você precisa ter a estrutura. Mas a estrutura sem o profissional capacitado, gabaritado, técnico naquele ponto e, claro, humano, né, que entenda a dor, entenda conduzir o tratamento de forma adequada, de nada adianta. Então, na visão de vocês, eu acredito nisso também, o planejamento e a experiência do paciente é o que faz a diferença, né? É isso. Que é o que o profissional executa, né? Porque as dores dos pacientes são diferentes. A gente recebe aqui 40, 30 pessoas num dia, cada um vem com uma queixa. E tu tem que saber interpretar e buscar o melhor resultado daquele paciente. Que não vai ser igual ao do outro, porque às vezes a mesma queixa tu vai tratar de formas diferentes, porque é como o paciente sente. Então, Sim. Cabe a nós, a parte humana, conseguir atender o outro ser humano. Com certeza, fazer o planejamento adequado conforme cada indivíduo é único, né? Então não é uma receita de bolo, né? Não. Por mais que sejam situações semelhantes, é a falta de um dente. Não, mas tudo bem, para ti é uma condução. Para o outro cliente, tudo bem, é devolver o dente, mas a condução vai ser totalmente diferente. Porque as experiências desse paciente no passado foram diferentes, porque a história de vida dele muda, questões sistêmicas são diferentes. Traumas. Então, a gente tem muito paciente que chegou aqui traumatizado e nós precisamos ter toda uma conduta primeiro para conseguir executar o tratamento, para mostrar que não é mais daquela forma que é feito. Então, sim, já aconteceu de nós termos 2, 3 consultas para ambientar esse paciente e não conseguir fazer o procedimento imediato. É todo um planejamento mesmo, né? Uma experiência, um cuidado individual, né? Com cada paciente. E não tem equipamento que te entregue isso. Não tem, você verdade. Conseguiu... É o humano mesmo. mesmo. É o humano. A sensibilidade, você entender e conseguir adequar isso para o paciente. Que bacana. Já estou acolhida aqui. Vocês falam com tanto carinho da odontologia, do trabalho de vocês, que realmente a gente se sente acolhida. Mas não é esse o nosso papel? É. De tranquilizar quem está no outro lado da mesa, quem está na cadeira sentado, tranquilizar para executar. E vocês passam todo esse amor aí pela profissão, todo o carinho. Então assim, a tecnologia ela vem só para nos auxiliar a transformar o caminho mais rápido. Sim, é um plus, né? Isso. Mas se tu não souber conduzir, não adianta ter um carro tecnológico. Verdade, com certeza. É isso. Ótimo. E a conexão entre as áreas de vocês? Que vocês trabalham com áreas que se complementam, né? Implantes, cirurgia, estética, harmonização. Como que funciona essa integração dentro da clínica? O planejamento hoje é quase que automático, assim. Nós pensamos muito próximos, né? Nós temos condutas éticas muito próximas. A gente nunca pode falar que é igual um ao outro, mas é quase, né? Então, quando ele chega, às vezes, com um caso muito complexo, ele diz, eu planejei isso. Eu falei, era o que eu planejaria. Ou vice-versa, né? Eu planejei isso, o que tu acha? A gente pode melhorar aqui? Ele, não, mas eu também não mudaria. Então, claro, dependendo do caso, a gente precisa sentar, planejar, aí entra a tecnologia, né? Tu vai buscar exames específicos, mas a gente pensa muito próximo. Dividindo os casos em alta, média e baixa complexidade. Então, uma baixa complexidade,
Claro que vai receber a mesma atenção, o carinho, né? Na sequência do planejamento. Ó, primeiro vai fazer a limpeza, depois vai... Enfim, né? O sequenciamento do tratamento. Primeiro faz isso, depois faz aquele outro passo, aquele outro passo. Quando um caso é muito complexo, muito grande, então geralmente a gente vai passar pela cirurgia, pelo clínico geral, pelo canal, pelo aparelho, pelo implante. Aí a gente reúne as áreas conexas. Planejamos isso. Alguém tem alguma pontuação, quer talvez alterar alguma ordem do tratamento para realmente entregar para aquele paciente o melhor. Um exemplo foi aquela paciente que precisou 3 sessões de manejo clínico para ela se ambientar, tranquilizar, tratamento realmente. Então, essas pontuações voltam para a questão do humanizado. O porquê você entender o paciente, você sentir essa sensibilidade para conduzir o caso. Ou, às vezes, tu pega um caso tão complexo que todas as áreas entram no mesmo dia. Já aconteceu. O paciente precisou fazer todas as áreas no mesmo dia porque precisava de uma sedação, por exemplo. Então, todo mundo entrou no mesmo dia como paciente. Então, muito legal, né? Esse planejamento integrado, né? Integrado. Tem que ter um planejamento integrado de toda a equipe. Né? Porque a gente é um sistema único, né? A gente não é fragmentado. Então, precisamos saber trabalhar todos juntos. E isso é algo muito atualizado. Antigamente se via só esse copo, só essa caneta. Hoje não. Hoje você vê o todo. O 360, né? Exatamente. Aí você vendo isso, você consegue ter um planejamento melhor e um resultado muito mais confortável. Era muito comum, né? Uns 5, 10 anos atrás, tu vê o dentista que fazia só o implante. Ou fazia só o tratamento de canal. E não fazia a prótese, não dava sequência. Então, hoje não. Por exemplo, aqui na clínica, a gente integra tudo. Iniciou e terminou o tratamento. De forma completa. Não era assim? Você vai lá fazer tal coisa. Aí encaminhava lá não sei aonde para fazer não sei o que. Aí voltava para o terceiro. Nossa, é verdade. Não era assim algo integrado, né? Era aqui, era tudo individual. Exatamente. Você sai dessa sala aqui, a sala de avaliação, você vai para lá, faz o implante. Quem vai fazer o dente já está na sala da frente, o laboratório está em cima, já imprime o dente, já entrega na hora. Então, tudo se resolve muito mais rápido, com muito mais agilidade. E é claro, olhando para a parte do conforto do paciente. Se você pode resolver tudo num lugar só, com agilidade, é muito mais confortável, sistemicamente é mais saudável. E é mais prático. Hoje a gente não tem mais esse tempo também, né? É verdade, as pessoas estão cada vez mais saturadas de tantos compromissos, né? Exatamente. Não tem mais tempo é o que você falou, de ir um dia aqui, outro dia ali. Então tem que ser um lugar que olhe como um todo e que resolva o problema daquele paciente naquele único lugar, né? E o paciente sai daqui, por exemplo, da sala de avaliação, ele já sai com a sequência dele pronta. Então, a gente tem do início até a última consulta já planejado. Faz tudo aqui. E aí faz tudo Imprime o dente. Pode ser impresso, pode ser fresado, pode ser construído à mão. Que bacana! Em máquina 3D, né? Impressora 3D. Isso. A impressora faz o escaneamento, tem um scanner, então a gente escaneia a boca, tudo direitinho, tamanho, formato, posição. O dente pode ser impresso ou ele pode ser fresado. Isso. Tá? Então aí, claro, é um provisório, é um definitivo, é algo duradouro, é algo... Cada caso vai receber o seu... Diagnóstico. Isso, exatamente isso. O tratamento de eleição, o tratamento de escolha para aquele momento. Que bacana! É o máximo isso, né? Muita tecnologia. Graças a Deus. Sempre com um humano. Exato. Supervisionando, sempre com um humano atrás. Tá vendo porque precisa? Muito, com certeza. E, doutores, hoje a gente vê muita informação sobre estética, odontologia nas redes sociais. É informação que não acaba mais, né? Mas também muitos exageros. Sim. Né? Muita informação, mas muitos exageros. E como que vocês enxergam essa responsabilidade do profissional quando se fala de estética facial e odontológica? Acho que a ética vem em primeiro lugar, né? Então, assim... Tu falar com o paciente com clareza é a principal forma de evitar os exageros. Claro que muitas vezes vem pedidos também dos pacientes, né? Nós também temos essa necessidade de equilibrar. Às vezes o paciente vê algo que não é bonito, por exemplo, os dentes super brancos, que era muito usado, hoje já está se buscando mais uma naturalidade.
mais próximo do que realmente é, né? Exatamente. Então, a clareza da comunicação é importante. É importante que a gente passe para o paciente também aquilo que é natural e o que não é. E aí a resposta vem também para nós do paciente. Mas os exageros, graças a Deus, a gente trabalha com muitos casos estéticos e, assim, todos eles a gente tem orgulho de dizer. Aquele sorriso é nosso. Fui eu que fiz. Não é? Porque um dos elogios, assim, eu sempre brinco com o paciente, né? Qual que é o elogio que o dentista gosta de ouvir? É o paciente encontrar amigos, familiares e alguém perguntar: nossa, você tá diferente, o que você fez? E não identificar o que foi, né? E não identificar o que foi. Então você sabe que o teu dente não ficou exagerado, que o teu sorriso, a tua harmonização não ficou algo assim que se destaca. Faz parte do conjunto, harmoniza, né? Mas não é algo que chama atenção. Então esse, para nós, é o melhor elogio. Porque você fez uma transformação, você mudou a estética da pessoa, você melhorou a autoestima dela, mas quem tá fora vê o conjunto, não consegue ver só aquele pontinho. Aí é que o trabalho foi feito assim com maestria. Porque assim, nós mulheres, a gente adora ouvir assim: nossa, você não envelhece, não é? Nossa, melhor palavra. Não né? é? Melhor frase. A gente sente assim: nossa, eu tô bem conservada. Não, a gente sabe que tem procedimentos estéticos ali, mas ninguém identifica qual é o procedimento. A própria harmonização, ela começou com muito preenchimento, Verdade. ela já começou é com excessos. Conceito. Qual que é o conceito hoje? O mais natural possível. Ainda se preenche? Com certeza. Mas aí tu faz pontos. Tu faz pontos que são importantes para sustentação, tu faz pontos de equilíbrio, pontos de luz, pontos para te trazer esse rejuvenescimento, mas sem ser artificial. Então, essa é a nossa busca incessante. Sem mudar o CPF da pessoa. Sem o Face ID não reconhecer mais. Porque tem umas pessoas que, gente, tem que cadastrar a portaria de novo, né? Exatamente. O Face ID, tudo, né? Porque muda muito. E era muito comum isso. Antigamente não. Estamos falando de 3 anos Exatamente. atrás, né? A busca hoje é o natural. O natural e é mais belo, né? É mais agradável aos olhos, é o que fica esteticamente mais bonito também, né? Sim. Você olha, você sabe que é bonito, você consegue identificar a beleza, a harmonização ali, mas você não consegue saber o que é que... É o conjunto como um todo que transpareceu essa naturalidade. É isso que a odontologia vem buscando com conhecimento, com técnica e trazendo. E entrando nessa... Já estamos falando, né, da harmonização. Hoje, muitas pessoas buscam a odontologia não só pela parte clínica, mas pela estética, né? Sim. Muitas pessoas. E até que ponto essa estética caminha junto com a saúde? A todo momento. Não existe uma diferenciação entre estética e saúde. Porque no conceito de saúde é um bem-estar físico, mental, emocional e social. Então, a todo momento, estética está relacionado com saúde. Agora, a questão está com a saúde bucal também em dia, né? Tem isso? Tem isso. Saúde é um conceito. Sim. A saúde bucal e a estética entram nesse conceito. Então, tudo que nós formos fazer aqui dentro, nós levamos em consideração uma saúde bucal. Até mesmo um preenchimento labial. Se vier para avaliação, eu vou fazer um raio-x, porque eu não posso tratar a estética com uma infecção odontológica. Então, que bacana! a todo momento, a gente precisa alinhar, não tem como dissociar a saúde e a estética. Porque de nada vai me adiantar a paciente estar com preenchimento em dia e no outro dia ela ter algum abscesso, algo assim, por uma parte odontológica. Canal, sei lá, algo do tipo. Então, não tem como dissociar, né? Muito legal isso. Eu nunca tinha ouvido falar. Vamos fazer um raio-x para ver se tá tudo ok. Depois a gente vai atender essa parte aí da harmonização, né? A gente vai fazer os seus lábios. Primeiro você pede, então, esse... Nós temos, né, o nosso equipamento. Sim. Então, não tem porquê eu negligenciar E eu sou dentista, né? A minha formação é odontológica. Então, eu não vou
deixar essa parte de lado, pelo menos olhar e ter noção de que Do que está tá bem acontecendo. ou não. Isso. Então você Muito não consegue. Saúde é o corpo como um todo, né? Claro, nossa área é cabeça, pescoço, né? A odontologia. Mas não tem como vou fazer um botox em você, mas você está com um dente aberto, você está com uma infecção ali, né? Então, não, peraí. Vamos tratar uma coisa, a gente vai cuidar das duas para entregar aquilo que você está me pedindo. A gente não pode fechar os olhos por uma negligência, entende? Com certeza. E eu vou dar um exemplo assim, muito, muito prático que eu costumo dar para os meus pacientes. Pensa numa Ferrari, vamos falar em estética e mecânica. Vamos pensar numa Ferrari, é um conjunto que está harmonizado esse carro. Ele é extremamente bonito e tem a mecânica muito bem alinhada. A partir do momento que você tira a mecânica, esse carro não vai andar, não vai funcionar. E se você tirar a estética, também não vai casar essa situação. Então tem que estar tudo muito bem alinhado e entregue para o paciente. Conjunto, né? O conjunto tem que estar ok, né? Caminhando para caminharem juntos. Não tem como dissociar. Ai, que bacana, gostei. Então, essa pergunta é óbvia, mas eu vou fazer. Vocês acreditam que o sorriso impacta diretamente na autoestima e na vida das pessoas? A gente não só acredita, como a gente ouve e nós vivemos isso diariamente pelos relatos dos nossos pacientes. Então, isso só concretiza ainda mais aquilo que nós acreditamos, né? O sorriso... eu não vou conseguir lembrar agora o nome de quem passou isso, mas ele diz o seguinte: se você sorrir, se você está num dia triste, se você está se sentindo triste e você sorrir durante 2 minutos para você mesmo no espelho, o teu cérebro entende que você está feliz. É claro que a gente não vai negligenciar pontos específicos de cada pessoa, condições, né? Mas o sorriso, ele traz essa leveza para a vida. O sorriso, ele traz essa alegria, essa autoestima, que é o que a gente precisa para continuar a nossa vida, trabalhar, buscar novas oportunidades. Enfim, o sorriso, ele não tem como tirar. E temos até uma frase clichê, né? Que o sorriso abre portas. Nossa! Mas tanto... com certeza, né? É muito... Tanto abre quanto trata portas, né? Porque, assim, saiu uma pesquisa do Botox, por exemplo. Pessoas em depressão fizeram Botox e tiveram, comparando o grupo controle com aqueles que não fizeram Botox, um potencial maior no desempenho de melhorar do que quem não fez. Porque percebeu que a fisionomia mais leve deixava as pacientes que estavam em depressão mais calmas. Então, elas sorriam mais, elas começaram a melhorar uma situação física a partir de um procedimento que hoje é comum. E isso fez com que elas sorrissem mais e automaticamente se sentissem mais felizes. Nossa, que demais, né? Abre portas, abre janelas, muda como você se enxerga. Isso é muito gostoso. E o mundo só vai te ver a partir daquilo que você mesmo se enxerga, né? Com certeza, como faz toda a diferença, né? E é verdade. A gente estava até num outro talk há pouco tempo e um outro doutor que é da área da estética também, mas da cirurgia plástica e tal, e ele comentou, quando você sai de casa com uma roupa assim que você coloca e não gosta muito, o dia já não fica meio... Né? Então, como impacta, né? Realmente impacta. O sorriso impacta, você está de bem com o seu corpo, com a roupa que você coloca, muda o seu dia, né? A sua imagem, né? A sua imagem transmite. Então, claro, uma roupa boa, com certeza, você tá cabelo, enfim, alinhado, né? Mas as pessoas vão enxergar o teu sorriso, os teus olhos, a tua boca e, claro, o conjunto. Novamente, vamos falar do conjunto como um todo. Então, se você não está se sentindo legal aqui, você vai ser uma pessoa mais retraída. E isso já é artigo científico falando, não é a minha opinião. Isso são relatos, isso são livros que transmitem isso, que entregam esse conhecimento para nós. Então, se a pessoa não sorrir, ela vai ser uma pessoa mais triste, mais retraída, e isso vai impactando diariamente em decisões, em estruturas, enfim. A própria pandemia, quando nós utilizávamos máscaras, como que a gente sabia quando alguém estava... Era o sorriso? As pessoas diziam, tá sorrindo com os olhos.
Porque dá pra tu saber quando aquela pessoa está sorrindo ou não. Verdade. Então, é só a gente se imaginar sem o sorriso, nós aqui sem mostrarmos os nossos dentes, ou evitarmos alimentos que são mais gostosos, porque não temos a capacidade de mastigar. Então, sim, o sorriso ele transforma todo um contexto social e psicológico do paciente. Não só mais gostosos, como mais nutritivos. Como mais nutritivos. A gente precisa triturar o alimento para ele ter a absorção correta no nosso organismo. Verdade. E quanto mais mastigação, melhor, né? E os alimentos que têm mais nutrientes são os que precisam de mais mastigação. Então, muitas vezes os pacientes que não têm esses dentes buscam alimentos mais macios, inconscientemente, porque é mais fácil de ser mastigado. Só que automaticamente tem menos nutrientes. Nossa, e aí, muito, né? E aí já começamos a ir para um outro lado, que aí vem ausência de nutrientes, obesidade, deficiência nutricional, problemas de coração, diabetes, circulação, tudo. Gente, muda, é muito complexo, né? A gente entra já numa outra área muito complexa. Quando dizem que a saúde começa pela boca, não estamos contando mentira. Começa por... É outra frase clichê, mas que é verdade. Mas é verdade. Que é real. Mas, doutor Lucas, falando agora um pouquinho da sua área, o implante dentário ainda gera muito medo nas pessoas, né? As pessoas falam, implante dentário já, nossa, tem aquele trauma, né? O que realmente é mito e o que é verdade nesse procedimento? Vamos lá, essa pergunta a gente ouve ela todo dia e todo paciente vem assim, nossa, isso vai doer, ou isso demora, ou eu tenho um trauma porque eu vi alguém que fez. Então, a gente começa aqui realmente vir desmistificando. Hoje o implante é algo muito natural, muito rápido, eu não vou dizer simples, né? Porque, claro, com a técnica facilitou muito, Sim. Estudo, tecnologia. Mas tem a sua complexidade, Tem a sua né? complexidade biológica por trás do trabalho. Mas hoje, dor é muito raro. Existe um desconforto, obviamente, porque é um procedimento cirúrgico. Sim. Né? Então, você vai mexer, às vezes, numa unha, dói. Poxa, como é que o dente também... Existe o desconforto. Vamos cuidar dessa parte do desconforto. Medicação adequada, o repouso, o manejo do paciente, isso é muito importante. Tá? O transoperatório, quanto mais tranquilo, o paciente mais relaxado. E eu vejo por mim, quanto mais rápido e preciso, melhor o teu pós-operatório. Então, dor praticamente zero. A gente já tirou a questão da dor. Ah, Lucas, uma outra pergunta muito importante. Lucas, isso demora muito? Em média, um implante, uma situação convencional, 30 minutos, 45 minutos, ele tá ok, tá pronto, já tá feito. É muito rápido, então. Alguns casos até menos, mas aí é algo muito específico. A gente consegue fazer até mais rápido, sem corte, sem dor, sem nada, sem incômodo. O paciente nem vê que foi feito. Tão rápido quanto colocar um brinco. Mas tem toda aquela preparação que a pessoa fica um tempo sem dente ou isso é mito? Isso é mito. A maioria dos casos aqui da clínica, o paciente sai no mesmo dia com o dente, na mesma hora. Então, em questão de 1 hora e 15, está tudo pronto. A remoção do elemento dental, o implante instalado, o dente provisório confeccionado e instalado, ajustado, já com o raio-x final do caso, né? Já para mostrar que o implante está ali, já está fixo, e função, estética e função. Já sai com o implante, um dente colocado, pronto para mastigar, pronto para sorrir. Vai ter os cuidados pós-operatórios, obviamente, né? Não vai comer um churrasco no mesmo dia, tá? Nem pipoca, por favor. Nem pipoca. Nem amendoim. O torresminho, ai que delícia. Não. Mas já pode colocar o dente em função. Claro, a questão do tempo, hoje os implantes são muito rápidos. Antigamente era 6 meses, 1 ano. Eu tô falando isso porque, gente, eu lembro que meu pai falava, eu vou colocar um implante. Era uma vida. Aí ele ficava, agora eu tenho que preparar, agora eu tenho que... Agora... Eu, nossa, pai, quanto tempo? 6 meses sem um dente, esperando pra não sei o quê. Era algo muito lento, né? E hoje em dia, não. Hoje é raro questões que passam de 90 dias, tá? Isso. Os implantes mais rápidos hoje que nós temos no mercado, 21 dias, tá? Uma tecnologia muito específica. Ou 45 dias com um implante tão bom quanto...
mesma tecnologia, mesma empresa, só situações diferentes, né? E um implante já específico para pacientes que têm pressa, tá? Então ele já é mais ágil. Sim. Ainda continua existindo o implante de 6 meses, mas a gente já não utiliza mais. Dou preferência para essa utilização de 45 dias, porque ele é um implante mais indicado para quem tem já alguma situação sistêmica, uma diabetes, uma pressão alta, já são implantes para a gente já quebrar outro mito. Pode ser feito. Claro, vamos olhar os exames de sangue desse paciente antes, né? Contatar o médico, vamos ajustar essa questão aqui, mas o implante já é preparado para isso. Já é específico para esse paciente que tem diabetes, pressão alta. Paciente que tem medo, a gente trata o medo. Aí depois a gente faz o implante. Isso. Mas a gente já quebra muitos paradigmas aqui, com essa situação desse implante mais rápido e mais preparado. E quanto tempo dura esse implante? Depois de colocado, quanto tempo ele dura? Indeterminada duração. Vamos fazer um outro paralelo aqui com uma prótese de joelho, uma prótese de quadril. Quanto tempo dura? Porque são materiais semelhantes e muito próximos. Se o paciente fizer a fisioterapia, mantiver a questão sistêmica saudável, essa prótese tem uma longevidade muito longa. Não exagerar. Não exagerar. Porque claro. é uma prótese, então nunca podemos esquecer disso, assim como o joelho. Tu não vai poder voltar Do jeito que era antes, né? Então, Original de fábrica, né? alguns cuidados são necessários para manutenção. Do ponto de vista da mastigação, pode voltar a ter uma rotina normal. Agora, aquelas questões de... Morder caneta, Isso, roer cortar unha. linha, que o paciente faz. A nossa boca já não foi preparada nem com o nosso dente natural para fazer isso. Bruxismo. Exatamente. Um dos maiores situações que a gente pega é o paciente que faz bruxismo, não utiliza a placa, ou o paciente que insiste nesses hábitos deletérios. Morder caneta, abrir, pelo amor de Deus, abrir garrafa com o Ai, dente. gente, eu já vi isso, que aflição. Não. Instrumentais Não dá. cortantes, pontudos e o ponto auge, a falta da manutenção. Todo tratamento, tudo que é feito precisa de uma manutenção, precisa de um acompanhamento para você garantir a saúde, garantir a estética, garantir a qualidade do trabalho. Se você faz tudo isso com um carro, o teu carro vai ter uma longevidade muito, muito duradoura. Se você não fizer nada disso, o teu carro não vai ter uma longevidade. A manutenção é primordial, né? Para manter aquele dente com função, né? E também estética, né? Esse é um ponto muito importante que a gente comentou antes. A gente faz a sequência do tratamento do paciente. Primeiro dia tal coisa, segundo dia tal coisa. E vai ter um dia que eu vou te dar a alta. Mas automaticamente você já está no nosso sistema para as primeiras revisões. Já para fazer a manutenção desse trabalho que foi executado. Porque a gente fez o tratamento, está concluído. Você está apta a voltar às funções normais. Mas você já tem o seu retorno agendado para a gente garantir que você vai poder desfrutar de todo o tratamento com qualidade, com segurança, sem aquele medinho que fica, aquele receio, pode cair, pode quebrar. Não, eu quero que você possa utilizar o tratamento em sua plenitude. Você já tem as revisões agendadas, você já tem o retorno conosco para que isso se mantenha. Ótimo. Então, o implante, ele é para uma vida, desde que a parte humana faça suas revisões. Exatamente. Suas revisões têm que estar em dia para te garantir o nosso lado também. Né? Exatamente. E hoje fala-se muito da estética facial. Né? Em todas as redes sociais, hoje em dia a estética facial é muito presente, né, na vida de todos nós. Mas em muitos casos, a própria estrutura óssea da pessoa já define a harmonia do rosto. E até que ponto a cirurgia ortognática pode melhorar não só a função, mas também a estética facial do paciente, doutora Mivana? Então, a bucomaxila, né, ela é uma especialização que ela amplia um pouco mais a área de atuação do cirurgião dentista, né? Então, a gente tem a parte da cirurgia ortognática, que sim, ela vai movimentar o perfil facial, porque as estruturas estão ligadas automaticamente na nossa pele, no lábio, no nariz. Então, quando tu modifica uma estrutura que dá suporte, automaticamente tu modifica o perfil. O que é o bom é que é sempre para melhor, né? Então, assim, quem precisa de uma cirurgia ortognática
ela tem muita deficiência respiratória, mastigatória, que não dá para a gente resolver nas vias comuns, vamos dizer, aparelho, implante, prótese. Nós precisamos alterar a estrutura óssea, nós precisamos reposicionar. E aí o que a gente ouve muito, nossa, eu achava que eu respirava bem até fazer a cirurgia. Porque realmente abre vias aéreas, melhora sono, melhora a qualidade de vida, melhora como a pessoa se vê. E o buco, ele não só atua nessa área, mas muitos pacientes não sabem. Por exemplo, hospital, traumas, nós entramos. Nossa, buco é muito chique, né? E agora... Verdade, não é sério, eu já li muitas coisas sobre buco. Vocês realmente, as cirurgias mais complexas de face são realizadas por vocês, né? Pelo buco. E agora, essa tua pergunta é muito pertinente, porque no dia 20 de março, então há 3 dias atrás, saiu uma nova resolução do nosso conselho que permitirá ao buco e ao harmonizador, o profissional que tem as 2 especializações, por exemplo, eu tenho as 2 especializações. Eu tenho a bucomaxilo e harmonização. Então, este profissional vai estar habilitado a fazer as cirurgias faciais. O conselho vai receber, vai vir verificar a estrutura, mas, por exemplo, tudo aquilo que a resolução pede é o nosso praxe. Então, ele pede equipamentos para sinais vitais, nós temos. Ele pede desfibrilador, nós temos. Pede cilindros de oxigênio, caso seja, nós temos. Então, tudo aquilo que hoje eles estão colocando como obrigatório para fazer, nós aqui já temos a estrutura. Então, além do buco, né, da especialização, da harmonização, agora as cirurgias estéticas faciais. Nossa, então, que alguns demais. profissionais... Eu sou uma candidata. Vão poder solicitar. Eu me candidato. Eu me candidato. Que bacana! E é recente, foi dia 20 agora. Mas 3 dias atrás. Esse é um dos pontos em que a estrutura, aí ela vem para complementar a qualidade do profissional, tá? Então, já desde o início, a gente sempre acreditou que para fazer uma boa odontologia, né, entregar o nosso melhor, precisávamos ter, claro, o conhecimento e a parte humana, mas a tecnologia por trás. Quando nós construímos aqui essa unidade, a gente já previu que para a gente entregar o melhor, precisávamos de um centro cirúrgico odontológico preparado. Então, não é uma cadeira comum, é uma cadeira maior, é uma maca cirúrgica. Para eu fazer implantes, alguns pacientes eu preciso fazer monitoramento cardíaco e saturação de oxigênio. A gente já tem esse equipamento. Mas se o paciente precisar de oxigênio, de eu administrar oxigênio, bom, então a gente tem oxigênio. Se o paciente, porventura, graças a Deus, sempre a nossa conduta ética, sempre ficou lá as revisões dele, do nosso desfibrilador. Tá lá, desfibrilador guardadinho, pronto para utilizar. Nunca foi necessário. Ambu, demais equipamentos para suporte básico à vida. Cursos que corriqueiramente são atualizados. Curso de suporte básico à vida. Esse curso a gente faz a cada 2 anos para renovar essa situação. Então, tamanho de sala, enfim, coisas que a resolução hoje pediu, nós já temos isso há mais de 5 anos na nossa carreira. Já preparados para entregar o melhor. A gente acredita que se preparar é melhor do que precisar a preparação futura. Com certeza. Né? Então, vocês já se anteciparam. A gente montou a clínica toda já pensando nisso. Porque seria uma via que a odontologia estava seguindo. Né? A odontologia começou com a harmonização, foi para o botox, foi para os preenchimentos, iria para essa parte cirúrgica. A gente já tem a lipo de papada, a gente já estávamos trabalhando na área, né? Mas precisávamos de uma resolução que nos regulamentasse. Quando ela veio, ela só confirmou aquilo que nós já tínhamos. Ah, que bacana. Então agora as cirurgias faciais já estão liberadas, né? Para os profissionais que têm a especialização de buco e harmonização. No caso, no meu caso, como eu já tenho, já foi entrado com a resolução como nosso conselho. E quais seriam essas cirurgias faciais, doutora? Nós temos a blefaroplastia, que é a retirada da pálpebra superior. Sim. Nós temos castanhares, que é o aumento, o levantar. Nossa, essa é muito boa, né? O mini lifting
O lip lifting, que tem uma pequena incisão para everter aqueles lábios mais maduros, que estão fininhos. Não adianta só um preenchimento, porque ele precisa voltar a estrutura. Aqui essa região vai ficando muito mais alargada, longa, né? Exatamente. O excesso de pele que acaba formando, né, com o passar do tempo, a flacidez, porque os procedimentos de harmonização são limitados. Então, alguma parte tecidual é necessário fazer a remoção. Né? Tem que ser retirado. Senão, não alcança o resultado que o paciente deseja. A lectomia também, a questão da orelha. O mini lift é aqui. Isto. Ele faz um levantar do terço inferior. Que são áreas ótimo, né, de domínio do cirurgião bucomaxilo e, claro, do especialista em harmonização facial, mas muito mais do bucomaxilo, porque quando você vai entrar numa cirurgia de trauma, de face ou uma ortognática, são regiões que já são trabalhadas indiretamente. Você acessa essas regiões. Claro, agora regulamentou para a parte estética, mas até então já era feito por questões fisiológicas, questões anatômicas. Já era rotina. Já era rotina. Porque, vamos pensar, entrou um politraumatizado, né? Um acidentado, algo nesse sentido. Tu não vai tratar a parte óssea e deixar o resto. Verdade, né? Vou arrumar só aqui dentro, gente, o resto... Não, né? tu precisa automaticamente para quê? Para devolver saúde, bem-estar completo, social, psicológico, funcional para o paciente. Com certeza. Então, automaticamente, isso já era feito, mas numa parte emergencial dentro só daquele momento. E agora não. Mas muita gente... tem medo, né, da palavra bucomaxilo, né? Bucomaxilo, porque é bem complexa. Mas as pessoas realmente não sabem qual que é a especialidade. O que a especialidade do bucomaxilo trata? Define para mim, doutora, por favor. Ela trata tudo aquilo que é necessário ser tratado. É isso. A gente não tem a limitação, porque a gente pode pôr um implante, a gente consegue fazer uma biópsia, alguns fazem próteses faciais, então o paciente perdeu um nariz. Existe uma especialidade de prótese facial. Então, alguns bucos também fazem isso. Eu, por exemplo, fiz por algum tempo na minha faculdade. Que bacana. Então, a gente consegue ampliar o tratamento que, às vezes, a cadeira restringe um pouquinho. Né? O mais próximo do buco é o implanto. Isso. Porque trabalha-se muito bem junto. Então, a buco, ela trata tudo aquilo que é necessário ser tratado, conhecendo o que precisa, mas não trabalha sozinha. Né? Ela precisa sempre de alguém junto, uma equipe, é necessário. O buco, ele não é sozinho. Entendi, tem que ter uma equipe por trás, junto, né, para atuar. A própria ortognática. Como que se trata uma ortognática inicialmente? Com o ortodontista. Primeiro você entra com a parte do aparelho, a parte funcional. O ortodontista, ele ajusta a parte dentária para que o buco trate a parte óssea. Então, a gente sempre vai trabalhar em equipe. Entendi. Você pode deixar da seguinte forma. O cirurgião bucomaxilofacial, ele é o cirurgião mais capacitado, mais gabaritado para grandes intervenções cirúrgicas, né? E, claro, agregando as partes específicas, né? Então, confecção de próteses faciais, oculares, enfim, ele é o que está mais preparado cirurgicamente para uma grande intervenção. Não que não vai fazer uma intervenção pequena, mas o foco é as grandes, né? Entendi. Aquilo que foge, por exemplo, da minha capacidade técnica de execução, um implante, um enxerto ósseo, alguma coisa... Não, é uma biópsia. Não, por mais que eu possa fazer uma biópsia, o buco está muito mais gabaritado para executar aquele procedimento. Uma fratura de ATM, uma discopexia, um problema de ATM. Não, encaminha para o buco. Ele vai ter essa condição, essa técnica, esse conhecimento muito mais aprimorado. Entendi. Perfeito. Muito bacana. E nós já falamos das especialidades, da história de vocês. E agora um pouquinho da clínica, dos bastidores da clínica. A Oral Unique, ela tem toda, já falando da estrutura, né, da equipe multidisciplinar, tem toda a estrutura, a equipe, a tecnologia.
Então, o que faz da Oral Unique, da clínica, realmente se tornar uma referência hoje? Vou deixar isso para você. Eu volto a falar que é a parte humana. Nossa, veio na minha cabeça a parte humana. Porque a mesma lógica da odontologia é a lógica para a clínica. A gente precisa de uma boa recepcionista, nós precisamos de uma boa gestão, nós precisamos de bons profissionais humanos, não só bons naquilo que fazem tecnicamente, mas bons Pessoas de forma humana, da forma que compreende o outro ser humano. Então, eu acho que essa é a nossa maior diferenciação aqui, porque é o que nós buscamos a todo momento. Compreender aquilo que o paciente precisa. Desde como eu tiro um café, entende? Uma coisa simples, a gente está ali para ele e por ele. Então, é isso que nos torna... E faz a diferença, né? O atendimento humano, humanizado, né? Como a gente costuma dizer, faz toda a diferença, realmente. Você receber um bom dia acalorado, aquela pergunta que todo mundo faz, bom dia, tudo bem? Mas assim, você pergunta o tudo bem realmente querendo entender o paciente. Não é tudo bem como um clichê. Tudo bem. Não, tudo bem. Você tá bem? Como é que tá o dia hoje? Posso te servir uma água, um café? Quer alguma coisinha enquanto você aguarda? Tanto que muitos pacientes viram amigos. A gente encontra eles no mercado, no restaurante, caminhando na praça. Somos convidados para os aniversários. Bacana, é muito bom isso, né? Esse relacionamento, essa conexão, né, com os pacientes. A gente costuma dizer que o paciente, ele entra, ele não só abre a boca, mas ele abre o coração. Então, assim, e ele tem a tranquilidade de saber que da porta do nosso consultório, da porta da clínica para fora, nada se sabe. Isso é muito importante, né? Então, ele tem essa tranquilidade de se sentir bem aqui. E isso nos torna referência. Com certeza. A gente encontra o paciente no lugar, doutor Lucas, doutor Lucas. Não, aqui eu sou o Lucas, aqui é a Mivana. Aqui nós somos amigos aqui fora. Lá no consultório é uma coisa, aqui nós somos outros. E a gente consegue separar muito bem isso. Muito bacana, muito legal mesmo. Vocês estão dentro de uma odontologia moderna, né? Nós já falamos isso. E como que vocês imaginam a odontologia daqui a 10 anos? É uma pergunta que a gente faz bastante um pro outro, sabe? Como que vocês imaginam como que vai estar isso? O que deve mudar? Eu acredito que a tendência, tá, seria cada vez nós atuarmos menos em tratamentos reabilitadores grandes. Tá? A evolução, a modernidade, o conhecimento difundido entre as pessoas, né? Nós temos menos problemas, menos situações de intervenções. Mas o que está sendo mostrado para nós é que, infelizmente, talvez siga na mesma rotina. Tratamentos mal executados, né? Não estou dizendo que pode ser culpa do profissional, tá? Mas com certeza, uma baixa capacidade técnica de você escolher o que pode ser o melhor para o paciente, ou você pensar só no financeiro, acaba fazendo a manutenção desse paciente voltar a ter diversos problemas que precisem da reabilitação como um todo. A ideia seria o mundo ideal, termos cada vez menos problemas bucais, mas o que a gente encontra hoje é tratamentos mal executados ou não tão bem feitos ou que poderiam ter sido melhores e a gente ter que continuar fazendo a manutenção, o tratamento desse paciente para entregar qualidade para ele. E confesso que nós, como profissionais, também nos preocupamos um pouco com a formação dos novos que estão vindo, né? A gente pôde ver agora, saiu há pouco tempo a nota do MEC de algumas faculdades. Então, isso automaticamente reflete na população. Então, às vezes a população acredita estar sendo bem assessorada, mas a ausência da capacidade técnica está levando para um lado que no futuro a reabilitação complexa vai vir. Então, a tendência seria diminuir cada vez mais, mas a gente está vendo uma mudança lenta nisso. Então, eu não acho que nos próximos 10 anos vai ter muita mudança nesse sentido. Esse é o papel da mídia séria que vocês fazem aqui, que a gente faz. É levar informação para o paciente. Porque antigamente,
você pesquisava em livro, revista, o currículo do profissional importava muito. Hoje, parece que o número de seguidores ou o número de curtidas torna ele melhor ou menos experiente que outro profissional que tem um gabarito, um currículo assim, gigantesco. E às vezes hoje em dia a rede social... E os próprios influenciadores, né? Nós temos muitos pacientes que chegam aqui e dizem assim, mas fulano indica usar o creme dental com carvão, por exemplo. Daí tu vai e mostra o artigo, não, olha aqui o que ele faz no dente, aumenta a tua sensibilidade. Então, tira todo o esmalte. Nós temos uma gama de pessoas influenciando de forma... Más influências. Errônea. Exatamente. Nós temos uma gama de más influências. Então, isso acaba refletindo na saúde. Com certeza. E acaba refletindo em excessos de procedimentos que são necessários ou pra às reverter, vezes né? não são necessários e são feitos porque o seguidor faz. Verdade. Então tem isso também. A gente não falou, mas eu vou dar uma pincelada na facetas. Em facetas. Porque eu vi recentemente também em redes sociais, que a gente hoje em dia vê muito na rede social, e o problema é que elas estão causando por, ou às vezes, má colocação ou falta de manutenção. Então, coloca-se as facetas e a pessoa não tem a limpeza correta, né? Não realiza a manutenção ou a limpeza correta, e quando ela tem que ser retirada porque está tudo com muito mau hálito, sujo, cheio de cárie. Isso realmente acontece? Pode acontecer, desde que não tenha sido feitas as manutenções corretas. Ou o planejamento adequado. Você não vai construir uma casa sem um arquiteto, sem um engenheiro, você só começa a colocar tijolo e cimento, tijolo e tijolo. E não faz uma fundação bem feita, Verdade, certo? com certeza. Então você vai colocar a faceta, excelente tratamento, lentes de contato, perfeito, aquele sorriso bonito. E hoje em dia desgasta ela ou não? O dente ou não? É mínimo. É mínimo. Ou nada. Ou nada. Porque um exemplo, se você quer ir para frente, faz sentido você caminhar para trás para depois caminhar para frente? Não. Se o teu dente é pequeno e eu quero um dente maior, por que eu vou desgastar para crescer? Não é só crescer. Obviamente temos que respeitar espaço gengival, espaço biológico, altura, formato, função, tá? Para conseguir entregar a estética. Mas tirar para acrescentar não é algo que faz lógica hoje na cabeça. Antigamente, Lucas, mas esse paciente tem muita restauração, já tem coroas, então claro, você vai remover tudo, vai limpar, o que é teu é isso, a partir daqui a gente constrói, vamos tirar o que não vai agregar para colocar o que tem que ser colocado. Agora, um dente perfeito, não tem por que eu tirar perfeito, sem nenhuma intervenção, digo, né? Sem cárie, sem restauração, sem nada. Não tem por que eu tirar para acrescentar. É só acrescentar na posição, no formato, com o planejamento adequado para que não tenha mau hálito, não inflame gengiva, não aconteça cáries. E mais uma vez a manutenção, né? Imprescindível, né? Sempre. É um casamento, um bom planejamento e uma manutenção adequada. Isso é a chave do sucesso. Um planejamento bem feito, com as manutenções em dia, tu não vai ter problema. E a execução, obviamente, né? Já entrou dentro do planejamento. Porque o planejamento ele vai te permitir fazer uma execução bem feita de todo o procedimento. Ninguém nós, né? Nós não vamos perder tempo, por exemplo, fazendo um planejamento ideal e não executar bem feito. Então, aqui a gente está planejando, está executando e garantindo, claro que com também a parceria do paciente, né? Sim, tem que sempre caminhar junto, dos dois lados, né? O paciente bem instruído, bem ensinado, ele vai saber diferenciar um produto de uma qualidade boa, um produto de uma qualidade que não é boa, e vai principalmente entender a sequência do tratamento. Porque todo mundo imagina a casa pronta, mas ninguém viu lá o pedreiro limpando a massa. É isso. Só vê por fora. Só vê a cortina pendurada e a TV ligada, mas você não viu a fiação passando. Então, primeiro passo, explicar o tratamento. Nós vamos fazer primeiro isso, depois é aqui. Esses são os passos, né? Então, tudo que está acordado não sai caro. Não sai caro, com certeza. E na opinião de vocês, qual é o maior erro que as pessoas cometem quando se trata de saúde bucal? Esquecer o motivo pelo qual elas procuraram o profissional. Exatamente. Porque tu tem uma queixa,
Tu nos procurou para isso. E aí depois você compara com outra estrutura, com outro profissional. Então tu não tá mais levando em consideração o teu problema. Tu esqueceu a necessidade verdadeira. E aí, no momento que tu esquece o porquê tu tá buscando, tu faz comparações erradas. Tu não compara profissionais iguais, tu não compara estruturas iguais, tu não compara materiais que estão sendo utilizados, porque existe uma gama de materiais, bons e ruins, e isso é em todas as categorias, né? Então, no momento que tu esquece o verdadeiro motivo, por que é que tu está procurando a resolução daquele problema, tu começa a fazer comparações. E aí, muitas vezes, cai no erro de comparar o preço daquilo que se tem valor. Então, preço é uma coisa, o valor totalmente diferente. Verdade, com certeza. Uma coisa é diferente da outra, né? E às vezes a comparação não é adequada, né? Porque esqueceu o verdadeiro motivo do que tu tá buscando. Você vem me procurar por causa de um dente, mas aí eu sou um bom gesticulador, um bom manipulador, eu conduzo uma conversa muito boa. Você saiu daqui com o dente, te vendi uma camisa e um sapato. Nossa, mas lá no outro era só o dente, aqui eu tô saindo com... Não, peraí, o que eu vim buscar? A minha queixa principal era qual? Era isso. Então, vamos tratar isso olhando o todo, mas a tua queixa principal é o nosso foco, é o nosso objetivo. Ó, você tem mais esses pontos, podemos interceptá-los agora ou deixamos isso para um segundo momento, vamos elencar um tratamento adequado. E esse é o maior erro, você acaba sendo conduzido, pessoas que têm uma conversação muito fluida vão te levando para outros lugares. Com certeza. Pessoal, agora eu gostaria de saber, doutores, um pouquinho de vocês sobre a nossa cidade, sobre Vinhedo. Para vocês, o que faz de Vinhedo ser uma cidade tão especial para viver e trabalhar? Um gostinho de casa, né? Como nós falamos, ela é uma cidade muito parecida com a que nós viemos, então a gente se sente em casa. Eu acredito que esse é o sentimento. É próximo do que nós temos, muito do que nós tínhamos, né? Porque agora a nossa vida é aqui. Mas é esse calorzinho que a cidade transmite, que toda a população aqui transmite. Isso é muito gostoso, não tem preço isso. E qual é o lugar favorito de vocês em Vinhedo? Tirando a nossa casa e a clínica. A gente não pode ser injusto. Não vamos ser injustos, mas cada cantinho da cidade é especial, tá? Cada cantinho da cidade tem o nosso coração. O nosso coração é maior do que um cantinho só, tá? Então, eu acredito que a cidade como um todo, tanto a parte gastronômica, tanto a parte cultural, tanto a parte histórica da cidade, toda ela tem um chameguinho nosso. E depende muito também do nosso estado de espírito. Então a gente faz chimarrão, por exemplo. Ai, domingo, eu gosto. Vamos no mosteiro. Ai, que delícia. Vamos tomar um sorvete. Daí a gente vai no centro. Então cada cantinho tem uma particularidade do nosso dia naquele momento. Entendi. Então nós temos vários lugares preferidos para determinados estados de espírito. Vários refúgios. Um refúgio espiritual, um refúgio gastronômico, um turismo. Assim é bom. E se vocês tivessem que descrever Vinhedo em uma só palavra? Potencial. Nós vemos muito potencial na cidade. Muito potencial de prosperidade para crescimento profissional, pessoal, para família, para você ter lazer, você ter condições boas aqui, em todos os sentidos. Então, é uma cidade muito próspera. Então, o potencial seria a cidade pode proporcionar tudo isso. E o que vocês desejam para o futuro da cidade? Acho que nós desejamos aquilo que a gente deseja para nós. Então, é tranquilidade, a gente deseja que cresça, mas cresça com estabilidade, que cresça com consciência, que continue tendo segurança. Então, tudo aquilo que nós desejamos para nós, a gente deseja para a cidade, porque a gente passa a ser um reflexo da cidade. Verdade. Que lindo, amei. Parabéns. Não descreveria melhor, não. É isso, amei. Doutores, parabéns pela clínica, pelo trabalho de vocês.
pelo casamento. Obrigada. A clínica é maravilhosa, vocês são admiráveis. Foi uma honra, um prazer tê-los aqui no Pode Vir Aqui. Obrigada. A Eu gente que agradeço. agradece. Olá. Pode vir.